A história da educação inclusiva em Portugal é, no fundo, uma narrativa com duas realidades muito diferentes. Por um lado, temos uma autêntica revolução no ensino obrigatório, mas por outro, no ensino superior, o caminho tem sido bem distinto. Vamos tentar perceber o porquê desta divisão. É verdade, Portugal tem recebido muitos elogios lá fora, sendo apontado como um exemplo a seguir na inclusão. Mas a pergunta que se impõe é: será que esta imagem bate certo com a realidade em todos os níveis de ensino? Ou será que há mais nesta história do que parece à primeira vista? Vamos mergulhar nisto. Pois bem, a nível internacional, Portugal é muitas vezes visto como um pioneiro na educação inclusiva. E muito disto deve-se a uma lei que foi um verdadeiro marco, aprovada em 2018. Esta lei de 2018 veio, de facto, estabelecer um novo enquadramento legal e a promessa era mesmo a de uma mudança radical. A grande questão que vamos explorar é: será que esta promessa de inclusão chegou mesmo a todos os níveis de educação, desde o jardim de infância até à universidade? Então, vamos começar pela primeira parte desta história. A longa e, sem dúvida, transformadora jornada do ensino obrigatório em Portugal, que vai do pré-escolar até ao secundário. Olhem, o percurso foi longo. A sério. Tudo começa lá atrás, em 76, com a própria Constituição. Depois, em 86, um passo importante, o reconhecimento formal das necessidades educativas especiais. Mais tarde, em 2008, sai uma nova lei que já falava de inclusão, mas ainda estava muito presa a uma visão médica de categorizar os alunos. O verdadeiro ponto de viragem? Bem, esse só chega em 2018, com a nova Lei da Educação Inclusiva, que mudou completamente as regras do jogo. E a diferença é da noite para o dia, a sério. O modelo antigo, o de 2008, era muito focado na parte médica, muito burocrático. A ideia era basicamente diagnosticar e categorizar os alunos para lhes dar um apoio que, muitas vezes, acabava por ser à parte da turma. Agora, o novo modelo de 2018 vira isto completamente ao contrário. A abordagem passa a ser pedagógica, o foco está em criar currículos que já nascem flexíveis, a pensar em todos. E talvez o mais importante, a inclusão passa a ser uma responsabilidade de todos os professores, não só dos especialistas. E no coração desta nova lei está um conceito-chave, o Desenho Universal para a Aprendizagem, ou DUA. A lógica é simples, mas poderosa. Em vez de esperar que um problema apareça para depois tentar remediá-lo, o objetivo é desenhar, à partida, ambientes e materiais de aprendizagem que já sejam flexíveis e acessíveis para toda a gente. Ou seja, o grande salto foi este. O foco deixou de ser colocar rótulos nos alunos. Em vez disso, o que se criou foi um sistema com vários níveis de apoio. Medidas universais para todos, seletivas para alguns grupos e adicionais para quem precisa de um acompanhamento mais próximo. A meta: ajudar cada aluno a ter sucesso, seja qual for o seu ponto de partida. Claro que uma mudança tão grande não acontece sem gerar debate. E há desafios, claro que há. Por exemplo, há quem diga que a própria definição de inclusão na lei é um bocado vaga. O fim da categoria necessidades educativas especiais também gerou muita controvérsia. E depois, claro, há os receios de sempre, o risco de não haver dinheiro suficiente e a enorme necessidade de formar todos os professores para esta nova realidade. E agora, preparem-se para uma viragem de 180 graus na nossa história, porque quando chegamos ao ensino superior, o cenário é outro, completamente diferente. Lembram-se daquela revolução toda que acabámos de ver no ensino obrigatório? Pois bem, esqueçam. Porque no ensino superior a história é muito, muito diferente. Basta olhar para a lei para perceber o fosso. A legislação para as universidades foca-se quase na totalidade em duas coisas: garantir o acesso, com cotas especiais, e dar apoios financeiros, como bolsas. O que é importante, claro. Mas e depois de os alunos entrarem? O que acontece na sala de aula? Como é que se garante o sucesso académico? Sobre isso, a lei é praticamente omissa. E porquê? Bom, a explicação principal é que, ao contrário do que acontece nas escolas, o Estado basicamente passa a bola para as universidades. Invoca a autonomia institucional e, na prática, deixa que a inclusão fique ao critério e aos recursos de cada uma. E isto leva-nos ao ponto central desta análise. Vamos pôr os dois sistemas lado a lado para percebermos bem as diferenças. E com esta comparação, acho que a ideia das duas velocidades fica mais clara do que nunca. No ensino obrigatório, temos um princípio pedagógico, universal, uma lei detalhada e o Estado a assumir a sua responsabilidade. No ensino superior, o que vemos é um princípio mais assistencialista, focado em dar uma ajuda, uma legislação super fragmentada e o Estado a delegar. O resultado final é a diferença abismal entre querer a inclusão, para todos, e garantir apenas o acesso e a ajuda para alguns. Então, o que fazer? Como é que se pode colmatar este fosso?
Será que as universidades podem aprender alguma coisa com o caminho feito no ensino obrigatório? A resposta, se calhar, começa por uma mudança de mentalidade, como sugere esta citação, que é de facto muito poderosa. Isto é, no fundo, um desafio direto à ideia de excelência que muitas vezes reina no ensino superior. Uma excelência que, historicamente, se confundiu com homogeneidade e até com exclusão. A boa notícia é que a investigação aponta um caminho muito concreto. Primeiro, criar regras nacionais uniformes, tal como existe para as escolas. Segundo, garantir que há financiamento do Estado dedicado a isto. Terceiro, investir a sério na formação dos professores universitários em desenho universal. E, claro, fomentar a colaboração entre eles e diversificar a forma como se ensina e se avalia. São passos práticos para construir uma universidade que seja, de verdade, para todos. E, para terminar, fica esta reflexão, que vai muito para além dos muros da universidade. No final de contas, a inclusão na educação não é apenas um assunto académico. Se as instituições que formam os futuros líderes e profissionais não forem um exemplo de inclusão, que mensagem estamos a passar para a sociedade em geral? É uma pergunta que fica no ar.